Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Um podcast que eu te convido a refletir sobre a sua vida pessoal e profissional a partir da sua comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, episódio 11, recebendo a minha referência na advocacia e na comunicação. Eu sei que ele está balançando a cabeça aqui dizendo que não, só que é sim, eu aprendi praticamente tudo que eu sei sobre advogar e sobre comunicação com esse cara que eu sempre falo, César, você já me escutou isso da minha boca, que eu tenho uma gratidão enorme por tudo que eu aprendi contigo, por tudo que você me permitiu aprender, porque você tem essa característica também, você permite as pessoas aprenderem sobre o que elas quiserem aprender, e hoje te receber aqui é uma grande satisfação para mim. O prazer é meu, e eu acho que tudo na vida só dá certo quando há cumplicidade. Eu falo que a arte só existe quando o intérprete a enxerga como arte. Os livros só existem quando alguém interpreta cumplicemente. Senão é um amontoado de palavras, né? O intérprete que junta no livro. Então, se você é, porque você também sempre foi assim. Então, apenas sou um espelho do que você sempre foi e conseguiu amontoar em você mesmo, né? Eu acho que nós somos cúmplices das mesmas ideias. Exato. Nós somos cúmplices das mesmas ideias, inclusive em relação à advocacia e em relação à comunicação, e eu não comecei a comunicação desconectada da advocacia. Assim, a comunicação ela fez parte desde o início, quando eu percebi, olhando para você, a importância dela dentro da atividade profissional. E não só na advocacia. Eu sei que você tem essa visão da comunicação, da importância dela para um todo, para todas as atividades profissionais. Você atribui a comunicação à principal habilidade que você hoje usufrui, que você usufruiu a sua carreira inteira, assim? Eu coloquei no meu Instagram dessa semana algo muito refletido sobre isso. Eu dizia assim, não enterre em si mesmo as suas palavras. Liberte-as, deixe-as solta, viva, eterna. Porque através das palavras, da comunicação que nós nos externamos. Aliás, quem gosta da Bíblia vai dizer, no princípio veio o verbo, veio a comunicação, veio a forma. E se a gente não se comunica e guarda para nós mesmos o que nós pensamos, nós vamos morrer com elas. Então, falar, e não é só falar verbalmente, é falar por escrito, falar com os olhos, falar com as mãos. Essa é a forma que nós interagimos com o mundo. E não é sem razão que eu digo que o advogado é o poeta do processo, né? Que ele tem como missão mostrar a emoção, a vida que pulsa naquelas páginas monótonas que nós chamamos de processo. Então, por isso que a comunicação é fundamental para tudo. Para tudo. Eu tenho um episódio que você conta muitas vezes, que eu gosto muito, que é o episódio que você era tímido, que você se diz tímido ainda, eu não acredito na sua timidez de hoje, mas você disse que você era tímido antigamente. E aí você parece que levantou a mão e começou a falar. Eu entrei na faculdade com a certeza absoluta de que seria psicólogo. E acredito eu pela minha própria timidez. E entro no curso de Direito porque não tinha psicologia em Sergipe. Eu digo, eu vou fazer o curso de Direito e vou fazendo todas as matérias de psicologia para quando chegar o curso eu aproveitar os créditos. Aí entro no movimento estudantil. Quando eu entro no movimento estudantil, eu me percebi advogado, que eu não seria, eu sou advogado, que eu respiraria a advocacia já ali no movimento estudantil. Mas eu tenho que superar minha timidez. O advogado precisa comunicar, precisa falar, ainda mais no movimento estudantil. Aí eu coloquei, ao perceber minha timidez, acho que a melhor forma de superar os erros é compreender-se errado, né? Senão você não vai nunca superar. E aí eu disse, olha, eu acabo com a timidez ou a timidez acaba comigo. E coloquei isso na minha mente. Aí os professores diziam, quem quer fazer o júri simulado? Aí eu levantava a mão tremendo. Quem quer fazer a aula? Então, quem é tímido, na minha compreensão, permanece tímido, mas melhora, controla as mãos, controla a voz. E aí fui depois desenvolvendo essa compreensão do controle da voz, do controle das mãos. Menos a timidez, que ela é interna, ninguém vê. Depois eu vi uma entrevista no Jô Soares com o Veríssimo, que ele tremia. Aí o Jô dizia, mas você é um ator Luiz Fernando. Mas eu sou pessoalmente tímido, o ator não. Aí eu digo, opa, é a segunda dica. Eu sou tímido, mas o advogado não. Olha só. Aí eu visto a roupa de advogado, visto o traje de advogado e falo. Depois tiro o traje e volto a ser quem eu sou. Terceira dica, não? Que quando você é tímido, num ambiente que lhe conhece tímido, ninguém escuta você. Porque ninguém presta atenção nos tímidos. Aí o que é que eu faço? No ambiente que não me conhece, eu falo pra caramba. Falo. Depois volto a ser tímido. E aí as pessoas
acha que eu sou reflexivo, está ali refletindo, está pensando na vida, não por conta da timidez, porque essas são as fórmulas. Então, eu sou tímido, pessoalmente tímido, como advogado não sou, como presidente da OAB não fui, e porque essa é uma forma, mas pessoalmente continuo sendo o que eu sempre fui, um ser humano igual a qualquer um outro. Você falou, e eu até falei isso no episódio passado, da ideia de a gente às vezes encarar alguns personagens, assim, para poder facilitar a nossa comunicação, porque a gente precisa atingir algum objetivo em alguns momentos. Inclusive eu falo que não tem problema você duelar, por exemplo, se você estiver num processo. Isso. Numa negociação, em alguns momentos vai ser necessário duelar, vai ser necessário vencer, vai ser necessário... E assim, uma pessoa, dependendo com aspecto tímido, pode ser que ela não consiga isso. Não só na questão da advocacia, mas em qualquer carreira profissional. Às vezes vender algo, às vezes você é o vendedor de uma loja, você vai precisar eventualmente encarar esse personagem de ixi, eu preciso convencer as pessoas de comprarem, de quererem algo, um serviço, um produto e etc. Quando você traz a ideia de levantar a mão, de se pronunciar sobre algo, me vem a frase de se você não disser, dirão por você. Isso. Se você não disser, dirão por você. E eu aprendi muito isso contigo. Da necessidade de se posicionar, da necessidade de expressar, só que ao mesmo tempo eu aprendi muito contigo a capacidade de escutar aquilo que não é dito. Isso é verdade. Que é uma característica dos tímidos, né? De aprender a escutar. Meu pai falava que nós nascemos com 2 ouvidos e uma boca justamente para ouvir mais e falar menos. Falar metade do que escuta. Isso é muito importante. E fazer uma separação entre o vencer e o convencer. O vencer necessariamente é o melhor resultado, porque se você vence derrotando alguém, o derrotado um dia vai criar forças para querer lhe derrotar. Se você convence, e acho que a nossa missão é convencer, com que as pessoas aceitem, você tem que prestar atenção. Sócrates ensinava muito isso na Maética, né? Você começa sempre uma discussão escutando a outra parte. E não tem que ter a vaidade de achar que a sua ideia é a melhor e ao escutar, fazer com que a ideia dele talvez seja melhor. E desse resultado nascer a ideia, sem dono, sem pai, sem tudo. E aí você tem que ter a paciência de ouvir. E ouvir hoje é cada vez mais difícil. A gente brinca muito, brinca com seriedade, né? Que na minha época da ditadura, os ouvidos, as portas tinham ouvido, né? Hoje os ouvidos têm paredes, né? As paredes escutavam no passado e hoje a gente não deixa que as paredes impedem que a gente escute a outra pessoa. E a gente tem que aprender a escutar a outra pessoa. O convencer é a ideia de vencer com a pessoa. Você não vence sozinho, você começa a vencer com alguém. Ou seja, vem a ideia de pertencimento à ideia e passa por esse espaço de uma escuta e a capacidade de observar que, assim, você tem essa habilidade, essa capacidade de escutar aquilo que não está sendo dito. Você atribui essa capacidade da timidez a você ter chegado nesse estágio de liderança, porque você é um líder na advocacia, você é uma figura respeitada, as pessoas te consultam para tomar decisões, e eu sou um deles, mas inclusive decisões grandes, decisões importantes, digamos assim, de Estado e etc. Você atribui essa perspectiva da observação, da capacidade de enxergar aquilo que não está sendo dito a essa conquista, a esse espaço de liderança, de capacidade de influenciar as pessoas? A primeira pessoa que me disse isso foi no movimento estudantil. Eu tinha uma professora que ela me influenciou muito, ainda influencia. A Adélia, a pessoa, era minha professora de introdução ao estudo de direito. E eu começo a surgir no movimento estudantil, fui liderança estudantil, e ela disse assim que eu era liderança diferente das outras, porque nós íamos para a reunião dos professores e eu não contestava muito no início, eu ficava prestando atenção nos argumentos dos professores e ela achava que estava convencendo, os professores achavam que me convenciam. E quando eu falava, discordava muito do que estava sendo dito na mesa. Eles, mas vocês acham que você estava convencido? Eu digo, não, eu estava tentando ser convencido, estava tentando conhecer seus argumentos, mas se eu fosse rebater seus argumentos, eu não conheceria seus argumentos. E aí ela disse, você tem a capacidade de ouvir, que é uma liderança que faz você uma liderança diferente. Isso me marcou e eu aperfeiçoei mais a minha capacidade de ouvir. E é importante ter capacidade de ouvir, porque nem sempre você está certo. Aliás, nós não nascemos certo, né? Então, se eu escuto, eu aprendo. E se eu aprendo, eu não preciso nem discutir, porque eu já aprendi com a ideia da outra pessoa. Então, acho que essa capacidade de ouvir talvez tenha me dado um pouco esse tom de confiança, um tom professoral, um tom meio paterno,
Eu brinco hoje que eu estou num tom tão paterno que todo mundo me beija, homens, mulheres, velhos e velhas, como se fosse já assexuado, né? Então eu acho legal isso. Eu acho que é pela capacidade de ser o outro sendo você mesmo. Aliás, que é o meu conceito de procuração. Meu conceito de procuração, da minha razão como advocacia, eu uso muito a música de Tim Maia, né? Eu e você e eu, juntinhos, né? Juntinhos brigando por justiça, brigando, advogado e o cliente fundidos em um só. Então acho que isso tem que ter essa capacidade de ser o outro por ser o outro, sendo também o outro. Me vem a ideia que eu gosto muito de fazer e conversando com pessoas, eu gosto muito de falar nós o tempo inteiro. Ao invés de falar eu acho isso, eu falo nós podemos fazer isso. O que você acha de fazer? Aí a pessoa ela se sente pertencente àquela ideia que eu estou levantando. Quando você falou da ideia de escutar e ter paciência, me veio essa segunda palavra que é a paciência. Dentro da minha ansiedade de 20 e poucos anos aprendendo a advogar contigo, eu lembro que foram vários e vários momentos em que eu entrei na sua sala, conversei, falei, você não falou nada. Em determinado momento você falava assim, vamos ver o que vai acontecer. E eu saía dali, meu Deus, e agora? Aí eu ficava puto da vida, indignado. E aí daí algumas semanas, alguns momentos, você virava, a gente sentava de novo e você fala, tá vendo? Aconteceu. O tempo mostrou, a paciência aconteceu. E era curioso que nesses momentos que eu ia falando muito contigo, eu esperava que você falasse comigo e você não falava nada. Aí em alguns momentos eu sentava para não falar nada, aí você pegava e trazia as informações. Eu falava, meu Deus do céu. E hoje eu tenho essa referência, assim, de em alguns momentos ter tanto a capacidade de escutar, me conectando com a pessoa, obviamente, não é entrar por um ouvido e sair pelo outro. E você falava assim, vocês acham que eu não escuto? Você falava muito isso. Em reunião com cliente, reunião do escritório entre sócios e tudo, você falava assim, vocês acham que eu não estou escutando? Eu estou escutando tudo, estou vendo tudo. Só que eu não necessariamente vou falar agora. Às vezes eu vou esperar as situações acontecerem e elas se resolverem por si só. Isso é um negócio que eu acho formidável, seu. Você tem a paciência de esperar um negócio acontecer. Uma vez eu conto no meu livro, Fiz um Advogado na Luta, que eu tinha acabado de comprar um carro. Não sabia dirigir, achava que dirigir era um hábito burguês e compro um carro com 7 anos já de advocacia. E a primeira compra do carro, era um carro usado, tem nessa simbologia de poder a perspectiva de você ter um carro. E eu era paraninfo de uma turma de direito e fui para uma festa, para um baile, eu e Marluce. E no meio da festa, alguém disse assim, atenção proprietário do carro tal, tentaram roubar seu carro, o alarme disparou. Aí eu olhei assim, se ninguém se levantar, é o meu. Porque até hoje eu não sei as placas do meu carro, eu não sei carro nenhum, você sabe disso, né? Aí ninguém se levantou, aí eu fui lá, tava lá meu carro, tudo quebrado, o vidro tocado, o alarme tocado. Aí eu fui lá, cheguei pro porteiro do clube e disse, moça, tentaram roubar meu carro, tá lá com os vidros quebrados, eu posso deixar meu carro aqui na frente, você ficar olhando? Aí ele fez, roubaram seu carro, tá lá quebrado, levaram o som e você tá com essa tranquilidade. Eu disse, moço, se eu chorar o vidro volta, o som volta, porque se fizer isso eu choro. Mas se não volta, deixa aí. E voltei para a festa. Tem coisas que não tem jeito. Tem coisas que você tem que compreender, que é aquela frase que a população diz que não tem remédio, remediado está. Ponto. E eu vou discutir depois como é que eu vou pegar a indenização do carro, se tem meu seguro, se não tem seguro. Mas não vai estragar a minha festa, porque o ladrão teria sido vitorioso além de ter levado o meu rádio, quebrado o meu vidro e a minha paciência. Então, ele não é vitorioso nisso. Então, acho que a gente tem que começar a aprender isso. O nervosismo não resolve o problema, a ansiedade não resolve o problema, e você tem que olhar o problema e buscar soluções. Elas virão. Aliás, isso a gente discutia muito isso, né? Até que brinco, né? Quando não tem solução, me procura porque a solução vai ser dada. Se você está com problema num prazo, vamos discutir, sim, volta o prazo, volta a petição que você mandou e podia ter tido mais coisa. Não, mas você pode complementar, você pode editar, você pode fazer outras argumentações. Um prazo perdido, você pode ter uma ação rescisória, você pode ter uma ação revisional, você pode olhar se a publicação saiu com o seu nome. Então, o desespero é que não resolve. Então, você tem que buscar sempre soluções. Essa era uma conversa que a gente tinha... só explicando para o pessoal que está em casa, eu fui estagiário do César, eu fui advogado do César e fui sócio do César, isso no início da minha carreira profissional, e hoje a gente é o grande parceiro da advocacia e te tenho como grande referência. Por isso que às vezes a gente fala que a gente estava conversando, estava trocando e etc.
E eu lembro desses momentos que a nossa maior conversa era a ideia de aconteceu, problema posto, quais são as soluções que a gente vai adotar? Que a gente reclama, pô, o pessoal às vezes, tanto cliente, como às vezes pessoas que trabalham com a gente, pô, o pessoal fica querendo reclamar do problema. O que vai adiantar ficar reclamando do problema? O problema, como você disse, né? O vidro não vai voltar, Isso. o toca-fita não vai voltar, o toca-fita no seu tempo não vai voltar. Então, assim, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Então, vamos lá, vamos comunicar diferente a partir daqui. Comunicar diferente para que as situações se resolvam e não com a ideia de ficar lamentando. Eu falo que tem gente que abraça o problema. Isso. Abraça o problema, mergulha com ele, se afoga com ele, vai com ele até o final e não adianta nada. Aí não resolve. Aliás, outra coisa que é muito importante aí para a advocacia é compreender o problema do cliente. Porque o problema do cliente pode ser o problema da vida dele. E às vezes as pessoas são muito pacientes com os clientes, né? E a gente tem que ter muita paciência. Porque quem tem a dor é que sabe a dimensão da dor. A gente pode até compreender, acolher a dor, mas nós não temos a dor. E a gente tem que ter essa paciência muito com o cliente. Eu brinco, e eu aprendi isso com alguém, eu até coloquei isso uma vez no Instagram, e um médico transformou a minha frase de cliente de advocacia como se fosse do cliente dele, colocou no cartaz, no escritório dele. Ele disse assim, o que quer de nós o cliente? Ele não quer uma aula de direito, senão ele procurava um professor de direito, né? Ele não quer de nós que a gente usa aqueles termos que neles não vai compreender, otorgoxória, aqueles nomes científicos que ninguém entende. Quando ele entra no escritório, quando ele nos escolhe no meio de 1.400.000 advogados e advogadas, ele sabe quem nós somos. Ele sabe da nossa fama, ele sabe da nossa capacidade técnica. Ele pesquisou sobre isso. Ainda mais agora que tem internet, né? Você vai no Google, você vai e descobre que... Então, quando ele entra na nossa sala, ele já sabe de tudo isso. O que ele quer, então? O olhar do aconchego. Ele quer saber se o advogado e se eu serei ele brigando por justiça, acarinhadamente, cúmplice da mesma luta. É isso que ele quer. Então, se é isso que ele quer de mim, e se ele quer isso da advocacia, por que não acarinhar? Por que não escutar? Por que não tentar compreender a sua dor? E aprender com ele, né? Aliás, é uma coisa que a gente sempre fez junto, né? O cliente ajuda. Ajuda demais. Faz a petição. Não se incomoda que eu diga os argumentos. Claro, ele conhece a vida dele mais do que eu. Então ele ajuda, ele não atrapalha. Alguns são ansiosos, a ansiedade é o mal do século. Né? Então a gente tem que aprender a lidar com a ansiedade dele, não nos tornando também ansiosos e aumentando a ansiedade dele. E hoje, eu sei que hoje é muito mais difícil, porque ele conhece o processo dele mais do que nós. Quando ele não liga para mim, ele já sabe porque ele entrou na internet. Então como é que você resolve isso? Um sorriso. Você já sabe, me diga, você não entrou na internet? Me diga o que você leu, que eu vou te explicar para você o que tem lá. E não ficar com raiva, né? Eu lembro de um episódio que a gente ia atender uma cliente, eu e você juntos. E aí eu falei, putz, César, não sei se eu quero atender não, porque ela fala demais e tal. E você pegou e falou assim, ótimo. Eu falei, por quê? Porque assim a gente já consegue entregar para ela o que ela quer de fato. A gente não precisa ficar falando demais. Ela vai entregar pra gente o que a gente precisa entregar para ela. Porque ela vai expressar tudo aquilo que ela precisa. E aí vem, você escutando, a gente vai conseguir... A gente escutando, a gente vai conseguir entregar. Eu peguei e falei, nossa senhora. Quando eu fui pra reunião, no início da reunião você não falou nada. Aí, de repente, você transformou a reunião que, se fosse eu sozinho, ia transformar a reunião em 2 horas, você transformou em meia hora. Aí a cliente saiu satisfeito porque você disse pra ela o que ela queria ouvir, e aí você entregou. E aí depois a gente conseguiu lidar com aquele momento. Então, muitas vezes, o cliente que fala demais talvez seja ótimo. Ele pode ser ótimo em qualquer área, em qualquer área profissional, na advocacia, em qualquer outra área, porque a pessoa ela quer, de fato, esse olhar de um ser humano que está do outro lado. E na advocacia isso é importante também, na vida, mas na advocacia, porque transforma em requerimento a ansiedade, a súplica, a busca por justiça, é a nossa compreensão do que é o direito. Né? O direito e o peticionamento é a busca do justo. Muita gente procura a busca do direito. A lei diz isso para você. A gente sempre fez isso. O que é justo para você? Então, quando você escuta alguém que vem aqui para buscar por justiça, ele tem o seu conceito de justo. E se o conceito de justo dele coincide com o nosso conceito de justo, nós vamos achar uma forma de transformar isso num papel. Até porque a Constituição brasileira ela é principiológica, né? Ela é muito cidadã, então você consegue extrair dali o conceito de justo que a pessoa está buscando. E o direito à criação, né? A gente cria o direito. Eu falo que uma das decisões judiciais que mais mudou o sistema eleitoral brasileiro
que proibiu o financiamento empresarial das campanhas, ela nasce de um estudante de direito. Foi o TCC dela, né? Ela conseguiu extrair da Constituição o que os constitucionalistas não tinham extraído, o que os eleitoralistas não conseguido extraído, e nem os políticos tinham conseguido extrair, que a Constituição já tinha proibição de eficácia plena do financiamento eleitoral. Coloca na interpretação dela no TCC, o professor era conselheiro federal da OAB, leva o assunto para a OAB entra com ação de inconstitucionalidade e o Supremo proíbe o financiamento empresarial das campanhas. Isso é o direito. E aí você compreender o seu conceito de justo. Qual é o seu conceito de justo? E aí você transforma isso no... Eu te escutando agora, veio muito uma reflexão que você sempre traz, que é a ideia de você conseguir se relacionar com todos os tipos de pessoas, com todas as características de pessoas. Vem desde a ideia de você se relacionar com as pessoas que têm cargos e têm títulos e etc., mas também que eu sempre lembro de você regaçar a manga e andar, e, digamos assim, sola de sapato, chão de fábrica, etc. Como é que você fazia, ou faz, na verdade, né, essa transição de uma comunicação mais simples em alguns momentos, mas em alguns momentos eu sei que eu estou contigo aqui, a gente vai eventualmente uma assembleia, conversar com o cliente, conversar com o pessoal que estava fazendo a obra da sua casa, conversar com todo mundo, mas ao mesmo tempo você vai dar uma entrevista no Jornal Nacional, mas ao mesmo tempo você vai conversar com o presidente da República sobre algum assunto. Como é que você faz essa comunicação, essa transição de comunicação? Ontem nós tivemos reunião na OAB. Aí uma conselheira nova estava conversando com outra conselheira, as duas do Rio Grande do Sul, e disse como foi que elas me conheceram, né? Aí ela disse que estavam lá na UAB, todo mundo de terno e gravata, estava tendo o Fórum Social Mundial. Aí eu chego de havaiana, camiseta, com a sacolinha nas costas. Aí o povo disse, aquele cara vai ser o forte candidato a ser presidente nacional da UAB. Disse, aquele de sandália? Não sei. Eu acho que a solução para isso é ser você, ser você mesmo, né? Eu sempre fui eu mesmo, isso nunca mudei. Com relação com os companheiros, com as relações jurídicas, eu não uso muito juridiquês, não faz parte do meu dicionário. Claro que às vezes não gosto da linguagem formal da academia, essa história de você, quando falar, ficar citando, porque dizia tal pessoa daquela. Não acho isso. Você tem que falar o que você é. O máximo que eu cito é a poesia das músicas, porque todo mundo tem uma afetividade com a musicalidade, então a musicalidade faz parte das nossas vidas. Todo mundo tem uma música para chamar de sua, né, que retrata um determinado momento. E você sensibilizar mais nas relações. Eu não hierarquizo minhas relações. Isso é verdade. Nunca fiz isso. Aliás, a maior dificuldade que eu tenho em falar em público, nos ambientes formais, é a saudação. Porque você tem que falar aquele não sei o que lá, blá, blá, blá. Aí eu criei minha saudação. Você sabe disso, eu criei minha saudação, que não era minha, mas essas pessoas já atribuem a mim de tanto eu falar. Eu fazia sempre a saudação lá no Norberto Bobbio, né? Como dizia Norberto Bobbio, saúde a todos igualitariamente. Então, como eu sentava Bobbio, todo mundo achava que é coisa intelectual. Hoje as pessoas falam, hoje minha saudação é saúde a todos igualitariamente, a todos, todas e todos. Principalmente nos ambientes mais formais, eu uso todos para fazer as reflexões dos preconceitos sobre isso. Como eu falo presidenta, porque eu acho que presidenta tem uma expressão muito forte de afirmação de gênero que não pegou no Brasil por conta dos preconceitos ideológicos, mas a forma correta do dicionário é presidenta. A Espanha já adota a expressão presidenta, e vários países adotam a expressão presidenta, e no Brasil sempre utilizou. Tanto é que o filho do rei era infante, a filha do rei era infanta. A gente chamava infanta Isabel. Então a variação de gênero no cargo sempre foi muito importante. E é importante a variação como comunicação de reafirmação de gênero. Então tem algumas pessoas que ocupam cargo que não gostam, algumas mulheres que não gostam de ser chamada de presidenta, mas eu chamo de presidenta, na frente do público. Eu sei que isso é... Mas é preciso fazer... A linguagem ele tem um poder de comunicação muito forte. Por exemplo, a primeira vez que eu escuto a expressão membra, doa meu ouvido. Membros e membras. Eu não estava acostumado com a expressão membra. Foi no dicionário, tem membra. Então hoje eu falo com muita suavidade, porque já incorporou. Então é preciso fazer a linguagem de inclusiva. Mas para ser a linguagem inclusiva tem um outro requisito que é muito importante. É você pensar assim. Senão claro, gera com muita falsidade, né? A falsidade não convence.
Exato. Quando a ideia da hierarquia, eu lembro que as primeiras vezes que eu fiz reuniões importantes contigo, um desafio que eu tinha é como é que eu vou cumprimentar as pessoas, pela formalidade e tudo. E você sempre fez esse cumprimento muito afetuoso, que hoje, inclusive, algumas pessoas, clientes dos mais diversos tipos, né, da comunicação, da advocacia, às vezes surpreendem um pouco no início, porque eu vou com essa comunicação mais afetuosa, porque no final das contas a pessoa está me entregando um problema. Isso. Ela está me entregando uma dor dela, está me entregando um desafio de comunicação, está me entregando um desafio processual, jurídico, etc. E trazer esse ser humano para se relacionar, independentemente de cargo, poder, e etc., título, etc., isso tudo eu entendo que tem uma familiaridade. E tem algo que acaba que nessas relações que a gente tem profissionais, o contato do olho no olho, que é algo que você sempre falou muito. O olho no olho, essa capacidade de se comunicar de maneira muito humana com o ser humano, falando de um jeito tranquilo, falando de um jeito que a pessoa gosta de conversar, falando de um jeito que a pessoa quer conversar, e não eventualmente dentro desse olhar de cima para baixo. Ou eventualmente, inclusive você fala também, e também não desse olhar de baixo para cima. Isso. É o olhar horizontal, é um olhar de que nós olhamos um no olho do outro, sendo cúmplices eventualmente dos nossos desafios e das nossos quereres, das nossas necessidades. A ausência de hierarquia internalizada na pessoa. E não só pelo título, mas internalizada. No mesmo patamar de olhar. No mesmo patamar de olhar. Isso. E eu sempre falo isso para os advogados quando vão para a tribuna. Olhe o mesmo patamar de olhar com o julgador. Ele é igual a você, absolutamente igual. Mas isso é fácil quando você olha para alguém que, hipoteticamente, tem uma hierarquia grande. Mas o grande trabalho é olhar com o mesmo patamar de olhar quem está embaixo. Supostamente embaixo. Supostamente embaixo. Então, esse vai ser a grande dificuldade. Por isso que eu não gosto de ser chamado de doutor. Eu acho que tem uma relação direta entre o sistema carcerário, ter negros, pobres e prostituta, com a relação, com essa elitização das nossas profissões. E como nós nos sentimos melhor do que os outros, quando um pobre comete um crime, a gente que não convive com o pobre diz, é todo marginal, o coração muito endurece, zumbi, Kangazoma diz a zumbi, se não se aproxime do inimigo, que na hora H seu coração amolece. Então, quando um rico comete um crime e você só convive com os ricos, vai de uma família tão boa que eu conheço, deve ter sido um dia infeliz, que em alta velocidade pegaram um carro e mataram muita gente. Aí o coração amolece. Então, a gente não tem que ter relações hierarquizadas. A hierarquização termina resultando em julgamentos injustos, preconceituosos. Eu até brinco que uma das minhas missões é desmistificar a nossa profissão. Porque se nós somos responsáveis pela justiça, ou de uma palavra sobre a justiça no país, a gente não pode ser bestificado. A gente tem que ser o outro para compreender o outro e julgar. É o que o Zé Geraldo falou, precisa ter cosmovisão. Então é preciso ter uma visão do outro lado também, sendo. É um erro. Eu brinco muito, eu fico muito chateado com meus companheiros do movimento sindical. Quando eu vou na casa deles, eles tiram lá aqueles copos guardados de poeira, com cheiro de barata. Que é para visita. Para visita. Aí você está me dizendo que eu não sou igual, você trouxe o seu copo. Me dá o mesmo que o seu. Claro. Então, a gente tem que desmistificar as relações. E aí você traz, no seu exemplo, três personagens que são muito importantes na nossa história, que dizem mais ou menos a mesma coisa, com palavras diferentes, e eles são entendidos simbolicamente como diferentes. Uma é Che Guevara, que foi um grande líder revolucionário, pegou em armas e tudo, mas ele tem uma frase que é muito importante sobre isso. Hei de endurecer, porém jamais sem perder a ternura. Né? A ternura do olhar, a ternura da empatia. A outra é de Gandhi, que já é um pacifista, revolucionário, porém pacifista. Aí ele fala que não confunda ser pacífico com ser passivo. Então você pode ser ativo, você pode fazer suas coisas harmonicamente, franciscanamente. São Francisco é outro também nesse sentido. Esqueci do São Francisco, porque eu ia falar do outro, que é Jesus Cristo. Né? Cristo, eu sempre interpretei a frase de Cristo, dai a outra face, como dê a outra resposta. Dê uma resposta que ninguém espere. Porque se você está num ambiente de violência, de ignorância, você responde com ignorância, é a mesma resposta. Quando você responde com educação, com carinho, você desarma. Então, as três frases, a quarta com São Francisco, né, que eu não posso esquecer de São Francisco, elas se interrelacionam. Né? É preciso ser o outro, compreender o outro, mas não no discurso, mas colocando-se no lugar. Eu lembro de um episódio que a gente estava junto, e terno e gravata os dois, e aí, vamos, César, aí você falou, vamos.
Aí na hora que foi sair, você tirou o terno e começou a dobrar a camisa. Aí eu falei, o que foi, César? Aí você falou, eu não posso ser visto como uma pessoa de terno e gravata porque existe esse distanciamento. Eu quero ser visto como igual. Isso. Então, vem até a reflexão de muitas vezes algo que a aparência que a gente usa, muitas vezes precisa estar consciente de, não, jogo, não tem terno e gravata aqui agora. Agora não é a hora disso. Tem momentos que, infelizmente, existem essas regras, etc. Ou felizmente também, não vem ao caso. Mas em alguns momentos a gente precisa pensar e ter consciência de como a gente vai conversar com determinadas pessoas, o que a gente vai aparentar para algumas pessoas, porque é necessário pensar nisso. Você trabalhou muito comigo e o traje da gente nunca foi o traje do terno, né? A gente usa o terno para a audiência, que é a ambiência formal. Tanto é que eu, quando estive na presidência da Ordem, a OAB sempre fez 2 festas. Uma festa com as autoridades e uma festa com os funcionários. E eu resolvi fazer uma festa só, sem nenhuma separação. Alguns mais antigos disseram, mas você vai botar o servente junto com o ministro? Aí eu disse, mas o servente é a casa, o ministro é o visitante. Se ele não quiser para a minha casa, ele não vem. Aí colocaram o segundo obstáculo. Mas tem os trajes. Como é que você vai colocar as pessoas com trajes diferentes, ternos e não sei o quê? Aí eu fiz assim, no convite de formatura, para a festa. Traje, o do seu gostar. Aí botei observação. Tiremos os ternos para ficarmos ternos. E aí fizemos uma festa fantástica. Acho que as pessoas tinham muita saudade dessa festa, porque passa a ser uma festa absolutamente igual. E aí eu lembro de um episódio que o garçom estava lá chorando no meio da festa. Eu fui lá conversar com ele. Pô, João, por que tá chorando? Aconteceu? Alguém lhe tratou mal? Estava na mesa com a família. Aí ele fez, não, é porque hoje é meu aniversário. 20 anos servindo a OAB, é a primeira vez que eu sou servido. E chorava. Claro que eu chorei junto, não tem como não ser, né? Então, mas veja como é importante isso. Você está lá todo mundo absolutamente igual. E todo mundo dançando. Porque quando a festa é formal demais, você se comporta formalmente. Quando a festa é mais descontraída, está todo mundo feliz. No segundo ano, está todo mundo ligando, pedindo convite. Quero ir para a festa da hora. César, vamos lá, e nos ambientes formais, como é que você faz? Porque tem ambientes que não tem como você fazer igual a gente fazia aqui, ficar descalço no escritório e etc, que eu sei que é assim que você fica. Como é que você faz? Porque existe um desafio de lidar com isso, que eu também tenho. Esse excesso de formalidade e tudo. Só que existe também, tem ambientes que não tem como. Você não vai pegar e vai de qualquer jeito para alguns ambientes, né? Do jeito que você tá afim de ir. E aí, o que você faz? Eu como é que você se comunica nessa hora? Eu superei minha timidez e supero vestindo a roupa do advogado. Aí você veste. Eu vesto a roupa do advogado. Veste a roupa e vai. Eu vou. E segue. E dentro da medida do possível, quando o ambiente começa a descontrair... Você já larga. Você sabe, você vê quando eu vou despachar os processos, a minha dificuldade de tratar o outro lado, o magistrado, como se fosse um ser igual a mim, porque de fato é igual a mim. E eu tenho dificuldade de chamar pelos títulos. Porque só tem um título que eu chamo, um único título que eu chamo, professor. É o único. Porque é o título mais socializante que tem na fase, você distribuir saberes, não tem nada mais importante que isso. Então é o único título que eu respeito. Aí eu chamo as pessoas de professor com muito orgulho. Mas os outros não. Os outros chamam às vezes porque é a linguagem do ambiente. Aí você se adapta porque existe a necessidade de adaptação. É a linguagem da forma, né? O ator tem a linguagem do texto ensaiado, o professor vai como se refere aos seus alunos. Então, mas uma linguagem formal, temporária para aquele ambiente. Fora do ambiente... Onde você eventualmente, que é o que eu sempre falei, assim, dentro do seu escritório é a sua linguagem. É a minha linguagem. Exato. Inclusive, quando a gente recebia aqui, eu junto contigo recebia pessoas que tinham cargos, etc., a pessoa era recebida dentro da linguagem do escritório. Do escritório, A pessoa que se adapte, digamos assim, à linguagem do escritório. Eu até brinco quando alguém liga para mim e depois das 18 horas deixa um recado com o nome do doutor, eu só ligo no dia subsequente, porque se ligou for uma linguagem comercial, eu devolvo no horário comercial. Exatamente no mesmo horário, do mesmo jeito, mesmo tipo de linguagem que a pessoa faz. Falando um pouco da sua capacidade de influenciar por meio da comunicação, que a gente já começou, eu tenho uma visão sua que você tem uma capacidade de jogar um xadrez de um jeito muito bem jogado quando necessário é. Como assim? Você tem a capacidade de ter paciência em relação às peças que vão se mover, você tem paciência de conversar com quem tem que conversar. E de alguma maneira você tem a capacidade de escutar as pessoas e assim conseguir entregar aquilo que é necessário para aquele momento. Dentro de um espaço de excesso de informação, hoje em dia, a gente tem uma facilidade de informação muito grande.
como é que você consegue manter essa capacidade de comunicação com essa quantidade de pessoas que hoje é possível, sem perder a capacidade de escutar e também de influenciar as pessoas? Porque é um grande desafio. Porque quando você tinha um espaço em que você conseguia conversar com 5 pessoas e eventualmente aquela informação não sairia de lá e assim iria, era muito mais fácil, talvez. Hoje, você conversa aqui, daqui a 5 minutos sua informação já pode estar num lugar que nem é aquilo que você disse. E aí? Eu não sei explicar direito se é a espiritualidade ou qual é a religiosidade que incorpora, mas eu acho que, não sei se é porque as informações são muitas e você não sabe, e ela fica na memória, nos arquivos da memória, ali guardada para serem desencadeadas, se isso é um fenômeno físico, científico ou se é espiritual, mas sempre que eu tô com algum problema para resolver, é como se um caboclo ou um espírito trouxesse para mim as respostas. Ou cientificamente a memória nos dá a resposta, ou algo externo nos ajuda a pensar. Não sei. Tanto é que quando eu escrevo um livro, eu esqueço depois que eu escrevi. Então, não é raro de alguém comentar, eu estou num lugar, quer fazer uma homenagem a mim, aí cita uma frase, e eu digo, puxa, que frase legal. Aí faz, é sua. Eu digo, minha? É como se... É porque eu sou meio anárquico sobre isso. Acho que as palavras não têm propriedade, né? Uma vez soltadas ao vento, Palavras ditas, né? elas são das pessoas, pertencem ao próprio vento. Então eu esqueço dela. E sempre que eu estou com algum problema, a solução vem. Nunca deixou de vir. Qualquer que seja ela, mesmo aquele... Os que não têm solução, eu não perco tempo sobre ela, né? Não choro leite derramado. Mais uma vez derramado o leite, eu quero saber como é que o leite chega na casa das pessoas, um outro leite, evidentemente. Então, mas que chegue um leite na casa das pessoas. Então, eu sempre fico procurando as respostas. Se ela não vem no momento, ela vem no outro momento. Vem como Arquimedes, no Eureka tomando banho. Então, mas ela virá. Então, não vou perder tempo. Eu sei que ela virá. E tem que vir. Não se pode ficar sem resposta. Mas, como você falou no começo, no momento certo. No momento certo, a resposta virá. O que não pode é não vir. Porque aí seria omissão. Né? E a omissão não faz parte da minha vida. Então, isso também não faz. Então, talvez seja essa capacidade de não desesperar, porque sei que a resposta virá. César, eu vou te interromper porque você falou algo que você não se omite, só que muitas vezes você silencia de maneira consciente. Isso. Que é muito diferente. Muitas vezes as pessoas entendem, e falando de você, que é uma habilidade que às vezes você silencia, mas você não está se omitindo. Isso. Hoje eu consigo enxergar isso de uma maneira muito fácil. Às vezes quem está no dia a dia tem dificuldade diante de uma situação, diante de uma conversa, a pessoa se silenciar e a pessoa entender que aquilo ali está sendo uma omissão, um não fazer, um não olhar, um não se conectar. E não necessariamente né? É diferente de omissão. Exatamente, completamente diferente. Até mesmo no processo, quantas vezes, eu tenho vários processos de 1989 ainda, 1990, processos antigos. Você imagina a dor do cliente nesse período, né? E ele vai dizer que eu estou rico, que não ligo para o processo dele e tudo. Mas esses processos, por exemplo, que eu já fui acusado de várias coisas nesses 30 anos, eles ganharam direitos que ninguém ganha. Por que ganharam direito que ninguém ganha? Porque houve silêncio. Ele ganhou o processo, o Supremo mudou a posição, eu tive que ficar calado, deixar o processo parado, para arquivar, para passar o prazo da ação rescisória. Então, nem sempre o falar é a melhor defesa, é a melhor resposta. Aliás, você ensina sobre sustentação oral, você sabe disso. A melhor defesa, às vezes, é o silêncio. Total. Né? Você tem que conhecer como é o jogador, você tem que conhecer o sentimento da turma. Então, o silêncio... O silêncio, ele diz muito. E o seu silêncio, muitas vezes, ele dizia muito, assim. E ele sempre vem carregado de informação. O silêncio tem informação. E você está num período hoje de muito bélico, de muito ódio, foi muito aflorado o ódio, e as pessoas não escutam muito a outra. Isso é socrático, né? Não é meu, né? Sócrates falava isso, né? Que você não pode começar uma discussão rebatendo o outro, porque ele vai fechar o ouvido e ninguém não escuta mais. Então, quando você está em silêncio, você está escutando, né? Então, você não está fechando o seu ouvido. Mas você pode perceber que, se você for falar, o ouvido da pessoa vai estar fechado ainda. Então, ela precisa estar com o ouvido aberto.
O tempo, às vezes, ele pode ser necessário. O silêncio, junto com o tempo, ele pode ter conexão e gerar muita informação. Mas gera muita confusão também, eu sei que o meu silêncio, né? Uma vez, algumas vezes, né? As pessoas vieram conversar comigo, eu achei a ideia muito legal, mas eu tinha que refletir mais sobre ela. Aí encontrei essa pessoa, tipo, um mês depois, e eu digo, você executou? Aí ele disse, não, você ficou em silêncio, é como que você estava discordando. Não, eu só estava achando que eu tinha que refletir um pouco mais. Isso é algo curioso, porque você tem essa característica de, às vezes, a gente trazer a informação e você refletir. É. E aí eu fico, né, às vezes contigo, eu fico, cara, será que eu falo de novo? Pois é. Será que eu espero? Aí eu fui aprendendo aos poucos, às vezes eu falo assim, depois de uma semana, eu falo, César, e refletiu sobre aquele tema lá? Aí você, Diogo, falando nisso, você refletiu. Isso, e aí vem uma característica que eu entendo com a sua capacidade de influenciar as pessoas, de gerar reflexões nas pessoas, provocações, inquietações também, tirar as pessoas dessa inércia, que é a sua capacidade de confiar no que está por vir. Isso. A sua segurança, e aí eu acredito que a capacidade de comunicação, a sua capacidade de comunicação, de liderança, influência nas pessoas, tem muita conexão com essa sua capacidade de você silencia, você espera o tempo da pessoa, só que simultaneamente a isso, você consegue entregar aquilo que o momento pede, que é o quê? Confiança, segurança. Você confia que vai acontecer uma solução. Isso é verdade. Você confia que vai acontecer. Por quê? Você confia em tudo que você estudou, você confia em tudo que você já conheceu, você confia em todas as conexões que você já fez. Eu nunca te vi desesperado em relação a uma situação. Isso. Você pode até ter ficado desesperado dentro do seu espaço pessoal. Só que você nunca transpareceu essa inquietação absurda. Quando você transparecia essa inquietação, era uma transparência de vamos resolver. Então você confiava. Tem algo que eu aprendi muito contigo que foi, não foca no que falta, foca no que farta. Foca no que farta, foca no que tem de abundância, foca no que a gente tem, foca na quantidade de possibilidades que a gente pode criar. Quem me ensinou isso foi Dalai Lama, na arte da felicidade, né? Ele disse que a felicidade é revolucionária. Quando você está feliz, você não buzina no carro que está na frente, você não vai gerando raiva nas pessoas. E a felicidade tem isso, né? Quando você está com raiva, você não consegue pensar. Quando você está com ódio, você não consegue pensar. Quando você está deixando o problema de dominar, ele venceu. Então tem que maturar. Não é que nunca teve problema, não é que eu ganhei todas as coisas que eu... Não. Mas eu fico tento, chego... Sei que às vezes a resposta melhor está no amanhã, embora não seja um apóstolo do amanhã, eu sou um apóstolo do hoje. Eu vivo intensamente meu hoje, né? No amanhã sem o hoje. Aliás, eu sou muito chamado hoje para falar sobre a advocacia do amanhã, né? Sim. E eu sempre dou a minha resposta. Hoje eu estou mais escrevendo sobre isso, que é preciso conjugar no amanhã 3 coisas. O que eu quero. Primeiro, eu. A conversa consigo mesmo. O que eu quero para mim? Segundo. Vou fazendo junto contigo aqui. A comunicação entre a sua com você mesmo. Isso. Sua com você mesmo. Quais são as suas necessidades, suas intenções? Perfeito, que legal. Que eu quero? O segundo, o eu no outro. Porque não se caminha sozinho a estrada da vida. Então você tem que começar a compreender nesse mundo complexo que você tem que caminhar com pessoas. Sim. E aí você tem que confiar. Você tem que saber que as pessoas são diferentes, as pessoas. Então, o eu no outro, o escritório é algo coletivo. A vida é coletiva, as amizades são coletivas. Então, o eu no outro. Que é a ideia de você conseguir escutar o outro, de Isso. saber quais são as necessidades do outro e assim você consegue se conectar. E o terceiro é o todo em nós. Fenomenal. Porque se você não compreender que você faz parte de um todo, e você é um todo, você não consegue também se situar no mundo. Então, o eu, o nós e o todo em nós. E a advocacia, para mim, é isso, é o todo em nós, meu lugar no mundo, meu lugar de... A Constituição me menciona 32 vezes, né? A advocacia, a OAB, ela aposta em mim como se fosse o porta-voz da cidadania da luta por justiça. Então, essa relação que a gente tem que ter o tempo todo. Eu, o que eu quero? O que eu penso de mim? No hoje. Se quem ficar pensando só no amanhã vai chegar e não viver o hoje, né? Eu brinco que pode até ser pretensioso isso.
quando eu era gurizinho, morava em Propriá, eu acho que eu devo ter meus 12 anos de idade, ou menos. Eu cito, porque como deixei Propriá com 13 anos de idade, quando eu falo de Propriá, eu tinha menos de 13 anos. Então, não situo especificamente quando. E eu dizia assim, o prefeito da minha cidade vai ser alguém da minha idade. O médico da minha cidade vai ser alguém da minha idade. O governador da minha cidade, do meu país, do meu estado, vai ser alguém da minha idade. O juiz vai ser alguém da minha idade. O jogador de futebol vai ser alguém da minha idade, lá na frente. Por que não eu? Para que venha a ser eu tenho que construir no hoje. Eu não posso chegar no amanhã, se eu quiser ser jogador de futebol, e dizer, se eu não fui para um treino, se eu nunca fui treinar, se eu nunca fui jogar. Tudo tem que ser construído no hoje. Então, eu construí ativamente o meu hoje. Eu não fui um aluno ruim, mas não fui um aluno excelente. Porque eu sei que a vida não se aprende apenas na sala de aula. Eu não fui um aluno, eu nunca fui reprovado também. Gandhisticamente, eu tinha que dar o argumento do exemplo. Se eu era um líder estudantil, eu não podia ser reprovado. Mas também, quando já estava aprovado, já não ligava mais para a disciplina. Eu estava fazendo outras coisas, outros saberes. Os saberes de vida, os saberes do movimento estudantil, os saberes da convivência, das greves, das assembleias. Outros saberes. Então, essa compreensão de que você pertence a um todo e o todo pertence a você é o ponto final de tudo. Então, por que não eu? Você trazendo essa ideia do hoje, me vem uma frase que eu já escutei muito de você, que é a ideia a minha geração é muito imediatista. Sempre escutei de você, calma, Diogo, a sua geração é muito imediatista. E hoje eu uso muito uma expressão que é sua, que é a ideia do plantar, do regar e do colher. Você sempre falou assim, Diogo, para poder colher você precisa plantar e você precisa regar. A sua geração ela quer colher antes de ter plantado, antes de ter regado, já está querendo colher, calma aí, vamos lá. E essa comunicação do hoje, não imediatista, sem aceleração, sem pressa, você tem não sei se você faz isso ainda, você tem a ideia de cochilinho depois do almoço, ele é importante, que é o seu momento ali que você para. Cansei de escutar você trazendo reflexões depois desse cochilo. Exatamente. Você vinha do cochilo pro escritório e falar de um assunto aqui que eu pensei. Aí, pô, você cochilou e pensou? Como é que é isso? Eu não sei se é porque sou aquariano e tem relação com água e com água, aquariano que é muito do ar. Eu preciso mesmo. Eu durmo 4, 5 horas por dia, mas eu preciso desses 15 minutos do intervalo. O que é interessante é que nesses 15 minutos eu sonho, eu apago de vez. Às vezes tem uma compreensão que já estou no outro dia, né? Então é um apagamento completo e aí vem as ideias novas, tudo. Isso é uma das minhas fontes de rejuvenescimento de ideias. A outra é tomando banho. Acho que o banheiro deve ser o grande aconselhador das pessoas, né? Aliás, a alavanca é descoberta também no banheiro. Então a água flui, né? Eu acho que talvez ele limpa o velho e traz o novo. Pode ser. Mas é um outro instrumento meu de pensamento. E deixar a ideia. Então, e quando você fala assim que a ideia vem depois, quando eu não tenho a solução, eu deixo ela. Ela vem. Ela vem. É eureka. Chega porque você confia muito e isso. você deixa que ela venha. Você não fica abraçado no problema. Não. Vou ter que resolver. Eu vejo resolvo outras questões e ela virá. Eu sei que ela virá. Do nada, eu estou conversando com você, aí veio a solução do outro problema. Eu cansei de ser interrompido por você, não é nem por você, por ideias suas. A gente estava conversando aqui sobre assim, aí você, falando nisso, calma aí, César, volta pro assunto. Aí você, não, mas é porque eu tive uma ideia, calma aí, Diogo. Caceta, misturava os assuntos todos. Ela vem, você confia. E tem uma característica também, que é a segunda que eu tinha falado, que é a capacidade de ser positivo. Isso. Você tem uma capacidade de comunicar positividade, de comunicar que vai dar certo, que apesar dos desafios, tudo vai acontecer. E tem algo que hoje, eu já tô bom, hein? Tem até isso pra te falar. Que você sempre foi muito bom de achar vaga de carro. Isso. Sempre. Pra quem tá em casa aí, o César, a gente ia, sei lá, show, vaga na frente. Ele fala, vai, Diogo. Eu falava, não, César, tá cheio. Você fala assim, eita, homem negativo, vá, rapaz. Homem de pôr café, Homem de pôr café. Homem de pôr café. Aí eu, não, César, vai, rapaz. Eu chegava, estacionava, olhava pra ele, dava raiva, sabe? Cara. E hoje em dia, não. Hoje em dia eu já tô com a minha namorada aqui, com a Maia, eu tô com a Maia. Aí ela, para aqui, amor. Eu falei, não, lá na frente vai ter. Aí ela falou, como assim? Eu falei, tá de pôr café? Aprendi com o César. Vambora. Aí chega eu, pum, aí ela, não é possível. Eu aprendi com o César. Você sabe que tem certa lógica científica para isso, né? Primeiro, quando você para longe, você já desistiu. Então já não tem chance. É aquela pergunta que faz no escritório, eu vou ganhar?
Ah, sim. Aí eu disse, se você não entrar, não ganha. Eu não sei nada, mas se não entrar, você arrisca. Então, se você estacionou antes, você já desistiu de ter. E qual é a lógica de estacionar mais próximo? É que quem está mais próximo chegou mais antes. A possibilidade embora. de alguém ter saído é grande. Então você vai. E os que desistem são muitos. É, Que param logo para antes. antes. Então você vai, o cara que está no restaurante, você vai chegar 2 horas da tarde, ele deve ter chegado 12. Então é possível que ele esteja saindo. Então é uma certa lógica, mas pressupõe o pensamento positivo também. Se você não tiver positividade, você nem vai. Você nem vai na frente. César, caminhando já pro final, tem uma característica que eu entendo da comunicação que é muito importante, muito relevante, que é a capacidade de se relacionar com pessoas no sentido de você é um cara que cumprimenta todo mundo. Todo mundo, você se relaciona com todo mundo. E aí eu tenho um desafio que eu vou até revelar o que é engraçado. Eu já fiz algumas reuniões com o César, mas você tem dificuldade com o nome. Nome você não lembra de todos. Nenhum. Eu falei, não lembro de todos, ele falou nenhum. Eu lembro que a gente sentava em mesa de reunião, eu pegava o papel, aí eu desenhava a mesa e colocava os nomes das pessoas, especialmente quando você tinha que autografar os livros. Eu não lanço um livro por conta disso. Porque não vai lembrar os nomes, as pessoas vão chegar e vão te cumprimentar. Mas é impressionante, mesmo você não sabendo o nome, a capacidade que você tem de cumprimentar a pessoa mesmo... Você lembra das histórias da pessoa. Isso. Você lembra da característica da pessoa, você lembra de tudo. Você não lembra do nome. Hoje, você tem essa percepção? Tenho. É meu defeito. Acho que um dos meus defeitos é não saber o nome das pessoas. Eu tenho dificuldade dessa compreensão. É porque eu não sei que... Tudo que tem propriedade, eu tenho uma rejeição natural. E nome relaciona-se à propriedade. Mas eu sei das pessoas, o que eu conversei, como conversei, a posição que nós estávamos, quando foi... Isso. Toda a história da pessoa, o cabelo se cortou, se não cortou, tudo eu sei, mas não sei o nome. E aí você cumprimenta a pessoa independentemente disso, é impressionante. Como é que você está, como é que você fez, você já resolveu o seu problema aí? Tudo eu sei, mas não sei o nome. Como não sei os números. Eu não sei uma lei, um artigo. Mas é porque eu digo para a pessoa... E quando alguém me pede desculpa porque escreveu no português errado, até botei um Twitter sobre isso. Não peça desculpa porque escreveu um texto, uma palavra errada. Porque eu não colho das pessoas as fórmulas. Eu colho a alma. Então, se eu colho a alma, a fórmula não tem importância para mim. O nome é uma fórmula. Mas a alma da pessoa, eu capto. Essa eu sei. Tudo dela. Aliás, quando eu escrevo meu livro de memória, as pessoas ficam impressionadas, porque eu conto detalhes de mãos, da posição de 40, 50 anos atrás. Isso pode estar completamente conectado à sua capacidade de estar no hoje. Você não está em outro momento, sendo que você está naquele momento ali. E isso faz com que você não se disperse. Então, um nome pode ser algo que para você pode soar como algo propriedade, etc. Mas você, como você está no hoje, você está completamente conectado com a pessoa. Isso faz com que você não se disperse. E a sua capacidade de vivenciar a prática, a vida do dia a dia, sem muita... como é que eu digo? Sem muito tecnicismo. Você traz a técnica a partir da prática. A navalha de Ockham, né, de Guilherme de Ockham. E eu pratico muito ela. Ele diz assim, quando o problema comporta várias soluções, a certa é a mais simples. A gente quer apostar nas soluções mais simples. A gente complica demais a vida, complica demais as coisas, e a certa é sempre mais simples. A gente fica querendo, até na comunicação, a gente fica querendo, não, vamos fazer... Não, faz o... tem uma outra frase que o essencial é simples. Não, o essencial é simples. Às vezes propaganda usa muito isso, né? Muito. É simples, é muito simples muitas vezes. Dá vontade de ficar conversando muito mais tempo, mas a Rita, que está aqui, já está acusando o tempo, e o Enoque também, que nos acompanha. Para fechar, César, eu acredito que a nova geração que vem, que essa geração que está se formando, faculdade, independentemente do curso, óbvio, o direito é o foco também, você falou algo que me chamou a atenção e que eu quero confirmar contigo se isso se conecta. Que você traz a perspectiva de que você ia aprender outros saberes. Isso. Outros saberes para além daquele da faculdade propriamente dita. E esses outros saberes que eu sei que você tem, desde a capacidade de escrever um livro, poesia e etc., a capacidade de comunicação falada, filmes, que eu sei que você é um cinéfalo absurdo, você gosta muito de filmes e você traz esses outros saberes para as comunicações do dia a dia. Parece que você tem assunto para tudo.
mas é porque você tem vivências de vários aspectos. Um viajador gosta e ama viajar, e você tem uma frase que é legal, que é: se a gente está viajando e a gente não conhece o lugar, a gente não está perdido, a gente está conhecendo. Isso. É a ideia da confiança e da comunicação positiva. Se hoje você fosse... vamos colocar suas netas. Suas netas hoje, você colocaria essa como uma das principais habilidades, aprender outros saberes para além do saber da técnica, para permitir Eu não tenho dúvida sobre isso, não. A vida... Eu fiz um Twitter que todo mundo acha estranho, porque todo mundo sexualiza as coisas, os moralistas ficam chocados nas coisas. Quando eu falo assim, eu não gosto dos monos, monotemático, todos os monos são horríveis, né? A vida é plural. Eu uso muito a questão da pluralidade. A vida é plural, as coisas são plurais, a diversidade é quem nos pauta. Então, se a vida é plural, se o mundo é tão diverso, por que não aprender com essa pluralidade, né? Ficar insistindo nas coisas mono. Tem pessoas que só falam aquele assunto monotemático, é chato, monótono, olha, é outra expressão. Então, não pode ser mono. E isso eu tento passar para todo mundo, né? De que a vida não se resume a um processo, a vida não se resume a uma profissão, a vida se resume na própria vida, né? Tanto é que, trazendo um bastidor aqui, eu te escuto falar do Tai Chi há, sei lá, 10 anos, 8 anos. E aí eu vim compartilhar contigo aqui hoje que eu comecei o Tai Chi, ou seja, é a ideia dos diversos saberes. Não tem limitação para o saber. Se eu puder aprender um curso diferente daquele que eu me intitulei, eventualmente, ou que me intitularam, também é uma possibilidade, até para ampliar a possibilidade de comunicação. Numa linguagem bem popular, tudo está conectado, né? Os saberes estão conectados. E as pessoas às vezes não conectam, né? Quando você está discutindo uma ação judicial, você não conecta com os outros saberes que possam influenciar naquela ação judicial, né? Porque você tem que falar para a pessoa humana. Aliás, isso é uma coisa que o computador jamais nos substituirá, né? A capacidade de você conectar sentimentos, conectar ideias novas. Porque o computador é dados, você bota dados, mas você não combina cria... dados. Combina dados, mas a criação não. Exato. E essa pergunta que todo mundo faz é o que fazer? Lenin já tinha dito lá e revolucionou a política, é o nome dos livros. As gerações atuais acham que essa pergunta é de propriedade delas. Não, é de propriedade de todo mundo. O que fazer? O que eu vou fazer? As dificuldades acontecem para todo mundo, né? Hoje você tem facilidade, mas você não percebe que as notícias demoravam anos para chegar. Chegava em caravelas, você tinha menos informações. E as pessoas superavam. Hoje você tem uma vida com mais informações, é verdade, do que tinha no passado. Mas isso é vantagem ou desvantagem? Para mim, quanto mais informação, melhor. O que você faz com ela é outra discussão, né? Os avanços tecnológicos é outro tema. Os avanços tecnológicos são irreversíveis? São. Eles não são meus inimigos. A minha pergunta é quem são os donos dos avanços tecnológicos? Os avanços tecnológicos eu trato com 3 Cs. É preciso conhecer, isso é muito importante. É importante controlar, porque se você não controla, e compartilhar. Porque se você não compartilha o avanço tecnológico, ele vai servir mais um instrumento de opressão. Um dos avanços tecnológicos mais importantes que muda o mundo foi a descoberta da bússola. Fez com que os navegantes chegassem aqui. Mas ele foi compartilhado? Não, mataram os indígenas. Ele foi apropriado para enriquecer a Europa. Então, os avanços tecnológicos não são inimigos, mas tem que conjugar isso. Conhecer, controlar e compartilhar. Dá vontade de falar aqui do compartilhar, mas eu não vou falar porque eu sei que você tem dentro dessa ideia de comunicação, você tem uma vontade e uma característica de compartilha. Isso. Compartilha. Não, mas é meu, mas compartilha. Vai voltar. Isso é algo muito característico seu. Compartilha, uma hora volta. Sempre distribuir minhas petições, né? Sempre compartilhou conhecimento, sempre falou. César, mas você tá falando demais. Fala. Deixa. Inclusive, eu passei por uma situação recente nessa característica de... Eu falei pra pessoa, compartilha. Mas e aí? Compartilha. Dá. Uma hora volta, e se não voltar, vai voltar por outra pessoa, de outra maneira, de outra informação. Você ajudou alguém. Alguém, e por aí vai. É uma cadeia. A cadeia de ajuda... Tem um filme que fala Corrente do Bem, Corrente do Bem. Que as pessoas falam, né? Sessão da tarde. Né? Exato. Às vezes não vem direto, mas vem por outra via. Então, compartilhar, comunicar, esse compartilhamento, esse seu saber, pode ser algo muito Por isso importante. eu gosto do título de professor.
Porque é a profissão do compartilhamento, compartilhamento. da troca de saberes. Para mim, é a profissão das profissões. Sim, sim, perfeito. Gente, você que está escutando e está gostando, e se algo ressoou para você, se você se conectou com algo, comente, compartilhe, envie para as pessoas, dê as 5 estrelas que a gente tem dentro do Spotify, no YouTube também siga o canal. César, eu sou mega suspeito, é sempre um agradecimento, um momento de muita troca, um momento de muita conexão. Esse momento que eu sempre sento, você sabe disso, às vezes eu marco, a Rita tá aqui, que acompanha a agenda do César, eu falo com a Rita, o César tem um horário? Aí a última vez ela até falou assim, tem pauta? Eu falei, não, são minhas conversas com o César. A gente vai sentar, vai conversar e assim, não sei o que vai ser, a gente vai trocar ideia. Eu sou muito grato, Obrigado. Mais uma vez, por tudo que eu recebi de você e que eu recebo ainda. Todos os seus compartilhamentos de saberes que eu recebo de coração aberto. Talvez no início não tinha a capacidade de compreensão que hoje tenho e espero poder continuar junto contigo nessa caminhada e que você me permita tantas e tantas vezes trocar contigo e assim eu acredito que eu consigo levar de alguma maneira para algumas pessoas. Eu também agradeço, Cláudio. Você também é um grande professor e me ensinou uma coisa que eu acho que é importante, que está acontecendo hoje. Não perdeu a capacidade dos olhares brilhar. Eu acho que quando o ser humano perde a capacidade do olhar brilhar, ele perdeu a capacidade de viver, né? E na nossa profissão até brigo se a gente perder a capacidade de compreender e sentir a dor do outro, não sai para a advocacia. Então eu também agradeço muito. E esses olhares têm que ser sempre trocados, né? Aliás, o machismo tirou essa capacidade dos homens conversarem pelos olhos, e isso é um absurdo. E ousar. Uma vez alguém disse para mim, a comunicação moderna, que é o Instagram, você não publica foto sua, você faz um Instagram, não, mas sou eu só boto minhas frases, eu boto... É a sua cara, o seu Instagram. Não é o moderno no sentido do moderno, mas o que é o moderno, né? O que é o novo, se não a construção do diferente, né? Então isso, eu nunca me preocupei com os rótulos alheios, né? Aliás, tem uma frase que alguém me contou lá atrás que me molda muito. Ele diz assim: você é feliz quando você não se preocupa com o que a imprensa ou as fofoqueiras de plantão dirá de você no outro dia. Eu não me preocupo. De fato, não se preocupe. Pronto, é isso. Maravilha, César. Enoque que faz tudo isso acontecer. Muito obrigado. E aí, e você? Como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como estão os seus olhares?